Quem é Jesus no livro de Rute? O Redentor da história. A fome caiu sobre Belém quando os céus pareceram fechados e a terra já não respondia ao suor dos homens. A cidade chamada Casa do Pão tornou-se cenário de escassez e aquilo que deveria simbolizar provisão passou a refletir a ausência. O livro de Rute se abre em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, nos dias em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não era apenas crise agrícola, era instabilidade espiritual. A aliança havia sido esquecida no coração de muitos, e o resultado se manifestava no solo seco e na direção confusa de uma geração. Nesse cenário, uma família decide partir. Elimeleque abandona Belém e conduz Noemi e seus filhos para Moabe. A decisão parece pragmática, mas a Escritura nunca trata deslocamentos espirituais como meros movimentos geográficos. Moabe não era apenas território estrangeiro. Era a memória de tensões antigas, de conflitos espirituais, de um povo que se levantara contra Israel no passado. A travessia daquela fronteira carrega peso simbólico. O texto não grita julgamento, ele apenas narra fatos. E os fatos são duros. Elimeleque morre. Os filhos casam-se com mulheres moabitas. O tempo passa. Ambos também morrem. Noemi permanece viva, mas vazia. O nome que significava agradável já não descreve sua alma. O silêncio de Deus nesse início é inquietante. Não há intervenção espetacular. Não há profeta anunciando restauração imediata, apenas luto, ausência e uma pergunta que começa a se formar nas entrelinhas. Teria a promessa se afastado junto com aquela família? Contudo, é precisamente nesse ambiente de perda que a providência começa a se mover de maneira invisível. A Escritura insere um detalhe quase discreto, mas carregado de significado. O Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Belém volta a florescer. A narrativa que parecia caminhar para o esquecimento começa a se reorganizar. E sem que os personagens percebam, Deus está tecendo uma história que atravessará gerações e alcançará o próprio nascimento do Messias. Rute não é apenas um relato de fidelidade humana. É uma revelação progressiva do Redentor que age antes mesmo que seu nome seja pronunciado. O livro que começa com fome termina com linhagem real. O caminho que se inicia em sepulturas estrangeiras culmina na genealogia de Davi, e dali segue até Cristo. Mas antes que vejamos o Redentor na plenitude da revelação, precisamos compreender o que o exílio revela sobre o coração humano. Capítulo 1. O exílio que revela o coração. E Elimeleque deixou Belém quando o pão cessou na terra. A decisão nasce da necessidade, mas revela algo mais profundo do que simples sobrevivência. A terra prometida não era apenas um território agrícola. Era sinal visível da aliança entre Deus e seu povo. Permanecer nela significava confiar que, mesmo na escassez, o Senhor continuava soberano. Moabe, por outro lado, carregava uma história complexa. Descendentes de Ló, marcados por tensão com Israel, os moabitas haviam seduzido o povo à idolatria no passado e se colocado como adversários em momentos decisivos. A travessia daquela família não representava apenas fuga da fome. Representava a aproximação de um ambiente espiritualmente instável. A Escritura não acusa diretamente Elimeleque, mas permite que o desenrolar dos acontecimentos exponha a fragilidade da decisão. Em Moabe, a morte se instala na casa. Primeiro o pai, depois os filhos. O ambiente que prometia sustento se transforma em cenário de perda. Noemi permanece viva, mas a vida já não tem contornos de esperança. O texto descreve sua condição com sobriedade, sem dramatizações exageradas, mas a profundidade da dor é evidente. 3 viúvas permanecem sem proteção masculina, em uma cultura onde isso significava vulnerabilidade extrema. O exílio revela que decisões tomadas fora da confiança plena na promessa
produzem consequências que ultrapassam o momento inicial. Ainda assim, a narrativa não aponta para a condenação final. Ela prepara o leitor para perceber que a graça não é anulada pela falha humana. Quando Noemi ouve que o Senhor havia visitado o seu povo e restaurado o pão em Belém, algo desperta dentro dela. O retorno começa a se desenhar. O movimento de volta não é apenas físico, é espiritual. É reconhecimento de que, mesmo após a perda, o Deus da aliança continua ativo. O exílio expõe o coração, mas também abre espaço para arrependimento e recomeço. E nesse retorno, uma estrangeira decidirá atravessar a fronteira não apenas geográfica, mas espiritual. A história que parecia encerrar-se em Moabe está apenas começando a revelar o propósito eterno que se formava no silêncio. A estrangeira que escolheu o Deus de Israel. E Ruth permaneceu quando partir seria o caminho mais seguro. Diante da estrada que conduzia de volta a Belém, Noemi tentou aliviar o peso das duas noras. Não havia garantias na terra de Judá. Não havia promessas de casamento, nem estabilidade, nem honra social para mulheres moabitas em Israel. O retorno significava incerteza. Permanecer em Moabe significava familiaridade. Orfa chorou e voltou. Sua decisão não foi vilã, foi compreensível. Ela retornou ao que conhecia, aos deuses de sua infância, à cultura que lhe era natural. Mas Ruth ficou. Sua declaração não foi impulsiva, foi um juramento de aliança. Onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essas palavras não expressam apenas lealdade afetiva a Noemi, revelam conversão espiritual. Ruth abandona seus deuses, sua segurança cultural e sua identidade nacional para abraçar o Deus de Israel. Em um contexto histórico, no qual Moabe carregava memória de oposição e idolatria, essa escolha possui profundidade teológica. A lei mencionava restrições quanto à entrada de moabitas na congregação do Senhor, recordando a hostilidade passada. Ainda assim, o livro de Ruth demonstra que a graça não é anulada por barreiras étnicas quando há fé genuína. Ruth não é incorporada por concessão cultural. Ela é recebida porque se refugia sob as asas do Deus de Israel. Sua decisão ecoa uma verdade maior que atravessa toda a Escritura. O Senhor não rejeita o estrangeiro que se volta para Ele com sinceridade. Essa escolha muda o curso da história. Ruth não sabe o que encontrará em Belém. Não conhece Boaz. Não imagina linhagens reais. Ela apenas se apega ao Deus que Noemi representava. E nesse apego está a semente da redenção. O retorno das duas mulheres à terra de Judá acontece no início da colheita da cevada. O detalhe é simples, mas carrega peso simbólico. A estação da colheita aponta para a provisão futura, para a restauração progressiva, para o início de um novo ciclo. A fé de Ruth é silenciosa, mas firme. Ela caminha não movida por promessas visíveis, mas por confiança no caráter de Deus. E assim, uma mulher estrangeira, sem direitos aparentes, torna-se peça essencial no plano que conduzirá à linhagem do Messias. A conversão de Ruth antecipa o alcance universal da redenção. O Cristo que nascerá em Belém não será apenas esperança para Israel, mas luz para as nações. Mas antes que essa revelação se torne clara, Belém precisará testemunhar o reencontro de uma mulher que retorna marcada pela amargura. Belém recebe duas viúvas. E quando chegaram a Belém, toda a cidade se moveu ao redor delas. A chegada não foi triunfante, não houve celebração, nem música, nem expectativa de prosperidade. Houve surpresa, houve murmúrio. É esta Noemi? A mulher que partira acompanhada agora retorna sustentada apenas pela presença de uma estrangeira. Os olhos da cidade percebem a mudança antes mesmo que ela fale.
Noemi rompe o silêncio com palavras que revelam o estado de sua alma. Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela interpreta sua história à luz da perda. Sua teologia não nega a soberania divina. Ao contrário, reconhece-a. Mas sua percepção está marcada pela dor. Ela saiu cheia e voltou vazia. A narrativa não corrige imediatamente sua declaração. O texto permite que a tensão permaneça. A dor de Noemi não é descartada como falta de fé. Ela é exposta com honestidade. O sofrimento, quando narrado pelas Escrituras, não é suavizado para proteger o leitor. Ele é apresentado como realidade concreta da vida sob a providência de Deus. Entretanto, enquanto Noemi fala de vazio, o narrador acrescenta um detalhe carregado de esperança. Era o princípio da colheita da cevada. A informação parece secundária, mas altera o horizonte. A estação mudou. O ciclo da escassez deu lugar ao tempo da provisão. Belém, a casa do pão, volta a produzir. O mesmo solo que testemunhara a fome, agora oferece alimento. A cidade, que fora cenário de partida, se torna palco de restauração. A geografia da promessa permanece intacta. O que havia sido abalado eram as circunstâncias, não a fidelidade de Deus. Ruth permanece ao lado de Noemi em silêncio. Sua presença é discreta, mas decisiva. A estrangeira que escolheu o Deus de Israel agora caminha pelas ruas de Belém como parte da história da aliança. Ainda que socialmente vulnerável, ela já está inserida no plano invisível que se desenrola. O reencontro com a terra da promessa não elimina imediatamente as dificuldades. As duas mulheres continuam viúvas. Continuam sem herança ativa, sem segurança econômica garantida. A colheita oferece possibilidade, mas não certeza. Será necessário agir dentro da estrutura estabelecida pela lei. A legislação mosaica previa que os pobres pudessem recolher espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. Não era caridade improvisada, era justiça social integrada à aliança. O Deus que dera à terra também estabelecera mecanismos de cuidado. E assim, movida pela necessidade e pela coragem silenciosa, Ruth pede permissão para ir aos campos colher atrás daqueles que a permitissem. O próximo movimento da história não será conduzido por estratégia humana elaborada, mas por passos simples de obediência dentro dos limites da lei. Belém não sabe ainda, mas o campo que acolherá aquela estrangeira não será um campo qualquer. A providência que começou a se revelar na estação da colheita está prestes a manifestar-se de forma concreta. O campo que não era acaso. E sucedeu que Ruth entrou no campo que pertencia a Boaz. A frase soa comum, quase casual, como se a escolha tivesse sido fruto de simples coincidência. Mas nas Escrituras, o que parece acaso muitas vezes é providência silenciosa. Ruth sai ao amanhecer com o propósito humilde de recolher espigas esquecidas. Ela não busca destaque, nem favor especial, busca sustento. Os campos de Belém, naquela época, seguiam um padrão estabelecido pela lei. O agricultor não podia colher até as extremidades, nem recolher o que caísse durante a ceifa. O pobre, o estrangeiro e a viúva tinham direito de recolher o que restasse. A provisão não era dependente da piedade momentânea do proprietário, mas do mandamento divino que integrava justiça e compaixão. Ruth caminha por entre os feixes deixados para trás. Cada espiga recolhida é fruto da fidelidade de Deus à sua própria palavra. A lei que regulava o campo agora protege uma estrangeira convertida. Boaz surge na narrativa como um homem de valor, expressão que na tradição hebraica indica caráter, honra e influência. Ele não é apenas proprietário de terras, é descendente de Raabe, outra estrangeira que experimentara a graça de Deus em gerações passadas. A linhagem que o formou já carregava marcas da misericórdia divina.
Quando Boaz chega ao campo e saúda os ceifeiros com a bênção do Senhor, o ambiente revela a espiritualidade autêntica. A fé não está restrita ao templo. Ela permeia o trabalho cotidiano. Ele pergunta sobre a jovem que colhe entre os servos. Sua atenção não nasce de curiosidade superficial, mas de percepção cuidadosa. Ao saber que se trata da moabita que voltou com Noemi, Boaz reconhece algo além da origem estrangeira. Ele reconhece o testemunho de fidelidade. Ruth havia deixado pai, mãe e terra natal para refugiar-se sob as asas do Deus de Israel. A linguagem que Boaz utiliza remete à imagem do abrigo divino, sinal de que ele enxerga sua decisão como ato de fé. Sua resposta ultrapassa o mínimo exigido pela lei. Ele ordena que permaneça em seus campos, garante proteção contra qualquer agressão e permite que beba da água destinada aos trabalhadores. Mais do que tolerância, ele oferece dignidade. Ruth inclina-se em gratidão, surpresa por encontrar favor sendo estrangeira. A pergunta que ela faz ecoa o espanto da graça. Como me favoreces, sendo eu estrangeira? A resposta de Boaz revela entendimento teológico profundo. Ele não atribui mérito étnico, ele reconhece o refúgio no Deus vivo. Naquele campo, algo maior que a colheita começa a se delinear. A providência não apenas garante sustento diário, ela aproxima personagens que desempenharão papel central na revelação do Redentor. A tarde cai sobre Belém, mas a história apenas começa a ganhar contornos mais claros. A generosidade de Boaz prepara o cenário para uma compreensão ainda mais profunda da estrutura de redenção que Deus estabeleceu em Israel. O Goel e o direito de resgatar. Havia, porém, um princípio inscrito na lei que ia além da generosidade do campo. Enquanto Ruth recolhia espigas e Boaz demonstrava favor, uma realidade mais profunda começava a se desenhar nos bastidores da história. Israel não era apenas uma nação agrícola, era um povo estruturado sob aliança. A terra não era propriedade absoluta de homens, mas herança concedida por Deus às famílias. Perder a terra significava perder identidade, memória e continuidade. Por isso, a lei estabelecera a figura do Goel, o resgatador. O parente mais próximo tinha o direito e o dever de restaurar aquilo que fora perdido. Ele podia comprar de volta a propriedade vendida por necessidade, preservar o nome do falecido e levantar descendência que mantivesse viva a linhagem dentro da comunidade da aliança. Esse mecanismo não era simples formalidade jurídica. Era a expressão concreta da fidelidade de Deus, à estrutura familiar que Ele mesmo havia instituído. A redenção em Israel não era conceito abstrato, era ato público, custoso, visível. Boaz compreendia essa realidade. Ele sabia que a situação de Noemi envolvia mais do que colheita diária. Envolvia herança, envolvia nome, envolvia a continuidade da memória de Elimeleque dentro da terra prometida. A narrativa começa a mover-se do campo para o portão da cidade, onde decisões legais eram tomadas diante das testemunhas. O favor demonstrado nos campos precisava encontrar fundamento na justiça da lei. A bondade isolada não bastava. Era necessário que o direito de resgate fosse exercido corretamente. O Goel assumia responsabilidades que ultrapassavam o interesse pessoal. Ao redimir, ele vinculava sua própria herança àquela família. Ele assumia riscos financeiros e sociais. A redenção exigia custo real. Nesse ponto, o livro de Ruth deixa de ser apenas relato de sobrevivência e passa a revelar estrutura profética. A figura do resgatador aponta para algo maior do que restauração de terras. Ela anuncia o princípio pelo qual Deus lida com a perda humana. Ele estabelece um redentor que paga o preço para restaurar aquilo que estava comprometido. A história ainda não revelou todos os detalhes. Existe alguém mais próximo na linhagem do que Boaz.
A lei exige prioridade. O direito precisa ser respeitado antes que a redenção seja consumada. A tensão cresce silenciosamente. A generosidade já foi demonstrada. A disposição já foi revelada. Mas a formalização da redenção depende de um passo que ainda não foi dado. E no portão da cidade, diante dos anciãos e das testemunhas, a história se aproxima de um momento decisivo. O parente mais próximo e o limite humano. E Boaz subiu ao portão e ali se assentou. O portão da cidade não era apenas passagem entre dentro e fora. Era tribunal, centro de decisões públicas, lugar onde acordos eram firmados diante de testemunhas. Ali se discutiam propriedades, alianças e responsabilidades. O que aconteceria naquele espaço determinaria o futuro de uma família e preservaria ou não a memória de um nome em Israel. Boaz chama o parente mais próximo, aquele que, segundo a ordem da linhagem, tinha prioridade no direito de resgate. Não há confronto, não há acusação. Há respeito à lei. A redenção em Israel não podia ser construída sobre atalhos. Precisava ser fundamentada na justiça estabelecida por Deus. Diante dos anciãos, Boaz apresenta o caso com clareza. Noemi, que voltou da terra de Moabe, precisa vender a parte do campo que pertencia a Elimeleque. O parente mais próximo escuta e responde prontamente: eu a resgatarei. A proposta parece simples. A terra é valiosa. O investimento pode fortalecer seu próprio patrimônio, mas Boaz acrescenta um detalhe que altera o peso da decisão. No dia em que adquirir a terra, ele deverá também tomar Rute, a Moabita, por esposa, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. A palavra paira no ar. O resgate deixa de ser mera transação comercial e torna-se compromisso vitalício. Assumir Rute significa assumir a responsabilidade de levantar descendência que não carregará seu próprio nome, mas o nome do falecido. Significa dividir herança, reconfigurar futuro, comprometer estabilidade planejada. O parente mais próximo recua. Não posso resgatar para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Sua recusa não é acompanhada de hostilidade, é cálculo. Ele possui direito, mas não está disposto a pagar o preço completo. A cena revela uma verdade profunda. Nem todo aquele que tem autoridade para redimir tem disposição para sacrificar. A lei permite o resgate, mas não impõe amor. O direito pode existir sem que haja entrega. A sandália será retirada como sinal formal de transferência do direito. O gesto simples representa mudança histórica. O caminho que estava juridicamente bloqueado agora se abre para aquele que não apenas pode redimir, mas deseja fazê-lo. O limite humano fica exposto naquele portão. O primeiro parente mede custos e escolhe preservar sua própria herança. A redenção exige mais do que proximidade genealógica, exige coração disposto. A narrativa se aproxima do ponto em que o resgate deixará de ser possibilidade e se tornará realidade concreta. E naquele mesmo portão, onde um homem recusou por temor de perda, outro assumirá por compromisso com restauração. A sandália retirada no portão. E o homem tirou a sandália diante dos anciãos e a entregou como testemunho. O gesto parecia simples, quase silencioso, mas carregava o peso de uma decisão irreversível. A transferência do direito de resgate estava consumada. Aquilo que estava legalmente sob prioridade de outro, agora passava às mãos de Boaz. O portão da cidade, acostumado a transações e julgamentos, tornava-se palco de um ato que ultrapassaria gerações. Boaz então se levanta e declara diante das testemunhas que resgataria tudo o que pertencera a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Ele não adquire apenas terra. Ele assume história, ele assume memória, ele assume responsabilidade e acrescenta algo que redefine o cenário. Também tomo por mulher a Rute, a Moabita.
A menção à origem estrangeira não é apagada. Ela permanece no texto como lembrança da graça que alcança quem estava fora. Boaz não oculta a procedência de Ruth, ele a assume publicamente. A redenção não exige que o passado seja negado, mas que seja integrado sob nova aliança. Os anciãos respondem com bênção, invocam o Senhor para que aquela mulher seja como Raquel e Leia, que edificaram a casa de Israel. Recordam também a casa de Perez, filho de Tamar e Judá, outra história marcada por circunstâncias complexas, que, ainda assim, foi incorporada ao plano soberano de Deus. A memória de mulheres que enfrentaram dor e ruptura agora envolve Ruth como testemunho de que o Senhor escreve sua fidelidade através de caminhos improváveis. O ato de Boaz não é impulsivo. Ele está fundamentado na lei, confirmado por testemunhas e selado com compromisso público. A redenção não ocorre no segredo da emoção. Ela se firma na justiça e na responsabilidade. A cena no portão antecipa uma verdade que atravessa toda a revelação bíblica. O verdadeiro Redentor não age escondido. Ele assume diante do céu e da terra o preço do resgate. Ele não negocia para proteger sua própria herança. Ele entrega-se para restaurar a herança de outros. A sandália retirada sinaliza que alguém abriu mão de direitos. Mas, ao mesmo tempo, prepara o caminho para que outro exerça a plenitude do resgate. O limite humano foi exposto. A disposição sacrificial foi manifestada. A fome que iniciou a narrativa já não domina o cenário. A terra foi redimida. A mulher estrangeira foi recebida. A linhagem ameaçada foi preservada. Mas a história ainda não alcançou sua culminação. O resgate legal precisa tornar-se vida concreta, e a promessa que começou a se restaurar no portão da cidade precisa florescer no ventre de Ruth, a criança que nasce da redenção. E o Senhor concedeu que Ruth concebesse, e ela deu à luz um filho. O nascimento não é descrito como acaso biológico, mas como ação direta da providência divina. O mesmo Deus que permitira a escassez, agora concede vida. O ventre que outrora simbolizava vulnerabilidade, torna-se instrumento de continuidade histórica. As mulheres da cidade aproximam-se de Noemi e proclamam bênção sobre o Senhor, que não a deixou sem resgatador. A expressão é significativa. O menino recém-nascido é chamado de resgatador para Noemi. A criança representa a restauração concreta daquilo que parecia perdido para sempre. O nome de Elimeleque não desaparecerá da terra. A linhagem será preservada. Noemi, que antes se identificara como Mara, agora segura o menino nos braços. A mulher que declarara ter voltado vazia recebe novamente plenitude. O texto não apresenta arrependimento verbal, mas revela transformação visível. A amargura é envolvida por promessa. O menino recebe o nome de Obed. Ele será pai de Jessé, que será pai de Davi. A narrativa doméstica abre-se repentinamente para o cenário da monarquia. O livro que começou em luto termina apontando para o rei segundo o coração de Deus. A genealogia que encerra o livro não é apêndice irrelevante, ela é revelação. Cada nome conecta a história de uma viúva moabita ao trono de Israel. A providência que guiou passos silenciosos nos campos de cevada estava preparando o surgimento de uma linhagem que culminaria no Messias. Belém, que testemunhou fome, exílio e retorno, torna-se também cidade do nascimento real. O Deus da aliança não apenas preserva famílias, ele conduz a história rumo ao cumprimento de suas promessas. A presença de Ruth na genealogia de Davi rompe expectativas humanas. Uma estrangeira, marcada por passado fora da aliança formal, é integrada à linha real. A graça não apenas tolera, ela exalta dentro do propósito eterno. A restauração de Noemi não é fim isolado.
é parte de um plano que se estende além das gerações presentes. O menino nos braços da avó representa mais do que consolo pessoal. Representa avanço na promessa feita a Abraão, renovada a Judá, e que encontrará plenitude no filho prometido. A colheita que começou como provisão para 2 viúvas culmina em herança que alcançará o trono. O resgate que parecia restrito a terras e nome revela-se instrumento para a chegada daquele que governará para sempre. Mas a revelação ainda não alcançou sua plenitude. A sombra do verdadeiro Redentor começa a projetar-se sobre Belém de maneira mais clara à medida que a história avança. A sombra da cruz nos campos de cevada. Séculos se passaram, mas Belém continuou guardando ecos daquela colheita. A cidade que recebeu 2 viúvas marcadas pela perda tornaria a ser cenário de outro nascimento que alteraria o curso da história. O mesmo solo que sustentou os passos de Rute e Boaz acolheria o choro de um recém-nascido envolto em panos. A providência, que operara discretamente nos dias dos juízes, agora se manifestaria de forma ainda mais profunda. O livro de Rute não menciona explicitamente o nome de Cristo, mas aponta para ele com precisão teológica. Boaz, como Goel, resgatou propriedade, restaurou nome e assumiu responsabilidade pública. Jesus, o verdadeiro Redentor, faria mais do que isso. Ele não apenas restauraria a herança terrena, ele assumiria a culpa do pecado e pagaria preço que nenhum parente humano poderia quitar. O resgate realizado no portão da cidade exigiu compromisso e custo. A redenção realizada no Calvário exigiria sangue. A lei estabelecia princípios de restauração familiar, mas a cruz revelaria a plenitude da redenção espiritual. Quando o Evangelho segundo Mateus registra a genealogia de Jesus e inclui o nome de Rute, ele não faz isso por acaso literário. Ele confirma que aquela história antiga fazia parte do plano messiânico. A moabita resgatada torna-se ancestral do Cristo prometido. A graça que a alcançou antecipa a graça que alcançaria o mundo. O campo onde Rute colheu espigas torna-se imagem da humanidade necessitada. A lei permitia que o pobre recolhesse o que restava, mas a redenção final não dependeria de sobras. Cristo ofereceria plenitude. Ele não apenas permitiria a aproximação, ele convidaria comunhão. Boaz protegeu Rute de abusos, garantiu provisão e assumiu compromisso diante das testemunhas. Cristo protegeria seu povo do juízo eterno, garantiria vida abundante e declararia publicamente sua obra consumada. A tipologia é clara para quem contempla com reverência as Escrituras. O Antigo Testamento não é conjunto isolado de narrativas. É preparação progressiva para a revelação do Filho. Belém une as 2 histórias, a fome e a colheita, o luto e o nascimento. O resgate legal e a redenção eterna convergem na mesma geografia. O Deus que guiou os passos de uma estrangeira estava preparando o caminho para que o Salvador nascesse naquele mesmo lugar. A sombra projetada pelos atos de Boaz encontra sua realidade plena na cruz. O preço pago no portão foi significativo, mas o preço pago no Gólgota foi definitivo. A redenção que preservou um nome em Israel anuncia a redenção que concede novo nome aos que creem. A história aproxima-se de sua culminação. O livro de Rute, aparentemente simples, revela-se ponte entre promessa e cumprimento. E o Redentor que começou a ser anunciado nos campos de cevada, agora se apresenta como Senhor da história. O Redentor da história. O livro encerra-se com nomes, mas o propósito que ele revela não conhece fim. A genealogia que começa com Perez e atravessa gerações até Davi não é lista fria de antepassados. É testemunho de que Deus conduz o tempo com fidelidade inabalável. Cada nome representa uma vida inserida no plano soberano que culminaria no nascimento do Messias. Rute inicia sua jornada como estrangeira.
viúva e vulnerável. Termina como parte da linhagem real. Noemi começa declarando-se vazia e termina envolvida por descendência restaurada. Boaz surge como proprietário fiel à lei e torna-se instrumento decisivo da promessa. O cenário que começou com fome termina com continuidade histórica. Mas o centro dessa narrativa não está nos personagens humanos, está na ação silenciosa do Senhor que visita seu povo. A providência não grita, mas governa. Ela não anula a dor, mas a incorpora ao propósito eterno. O Deus da aliança não abandona sua promessa mesmo quando homens falham ou circunstâncias parecem contrárias. Jesus é o verdadeiro Goel. Ele não apenas resgata a herança física, ele resgata a humanidade da escravidão do pecado. Ele não entra na história como observador distante. Ele assume carne, assume dívida, assume culpa que não era sua. Ele não recua diante do custo. Ele o abraça. Assim como Boaz declarou diante das testemunhas sua intenção de redimir, Cristo declarou publicamente sua missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele pagou o preço integral. Ele restaurou aquilo que estava comprometido desde a queda. Belém torna-se símbolo dessa convergência. A casa do pão que enfrentou escassez recebe aquele que se apresentará como o pão da vida. A cidade que testemunhou colheita de cevada testemunhará pastores adorando o filho prometido. O livro de Ruth demonstra que nenhuma história é pequena demais para ser instrumento do plano eterno. Nenhuma origem estrangeira é barreira para a graça. Nenhuma estação de fome define o capítulo final quando Deus está conduzindo os acontecimentos. A redenção começa no campo, é formalizada no portão e floresce na genealogia. Ela aponta para a cruz, onde o Redentor da história sela definitivamente a restauração. Ruth nos ensina que a providência atua no cotidiano, que a fidelidade é recompensada dentro do tempo de Deus e que a promessa messiânica atravessa gerações até alcançar cumprimento pleno em Cristo. A narrativa termina, mas o convite permanece. O mesmo Redentor, que transformou luto em linhagem real, continua chamando aqueles que estavam longe para aproximar-se pela fé. Ele não apenas visita campos antigos, ele visita corações dispostos a confiar. O refúgio sob as asas do Redentor. E Boaz disse: O Senhor recompense o teu feito, e plena recompensa te seja dada pelo Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A imagem das asas não é poesia isolada. Ela ecoa promessas antigas. No deserto, o Senhor declarou ter carregado Israel sobre asas de águia. Nos Salmos, o justo encontra abrigo à sombra de suas asas. Refugiar-se sob as asas do Deus de Israel significa confiar em sua aliança, depender de sua proteção e submeter-se à sua autoridade. Ruth não buscou apenas sobrevivência em Belém. Ela buscou abrigo espiritual. Sua conversão não foi teórica. Foi entrega concreta. Ao abandonar Moabe, ela não trocou apenas território. Ela trocou senhorio. O Deus de Noemi tornou-se seu Deus. Boaz reconhece isso. Ele enxerga na jovem estrangeira mais do que esforço de trabalho. Ele enxerga fé. E ao declarar que ela se refugiou sob as asas do Senhor, ele identifica a essência da redenção que se desenrola. O abrigo oferecido por Deus não elimina imediatamente o sofrimento, mas redefine sua direção. A colheita continua exigindo esforço. O campo continua sendo espaço de trabalho árduo. Contudo, há segurança na presença do Senhor. Essa imagem aponta além do contexto agrícola. O verdadeiro Redentor também convidaria homens e mulheres a encontrarem descanso sob suas asas. Jesus choraria sobre Jerusalém, dizendo que desejou reunir seus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas. A mesma metáfora atravessa os séculos. O livro de Ruth demonstra que o refúgio precede a restauração plena.
Antes da formalização do resgate no portão, houve decisão de fé no caminho de volta a Belém. Antes da genealogia real, houve submissão ao Deus vivo. O abrigo sob as asas divinas não depende de origem étnica, nem de passado imaculado. Depende de confiança. Ruth não apresentou credenciais religiosas. Ela apresentou fidelidade. Essa verdade preserva a pureza do Evangelho. A redenção não é conquistada por mérito, mas recebida por fé. O Goel age, mas a confiança abre caminho para experimentar o resgate. A história aproxima-se de sua aplicação mais profunda. O Redentor da história não é apenas figura tipológica em um relato antigo. Ele continua oferecendo abrigo, ele continua estendendo asas de misericórdia, e aqueles que reconhecem sua própria vulnerabilidade encontram nele não apenas provisão temporária, mas segurança eterna. Da fome ao pão da vida. A história começou com fome em Belém, mas não terminou em escassez. O contraste é intencional. A casa do pão experimentou ausência antes de testemunhar a abundância. O solo que não produziu alimento tornou-se cenário de colheita. A cidade que parecia esquecida na instabilidade dos juízes tornou-se elo indispensável na linhagem do rei. Esse movimento da fome para a provisão antecipa a revelação ainda maior. Séculos depois, em Belém da Judéia, nasceria aquele que declararia ser o pão da vida. A geografia não é coincidência histórica, é testemunho da coerência do plano divino. Ruth retorna a Belém no início da colheita. Maria dará à luz em Belém no tempo determinado. O Deus que visitou seu povo dando pão, visita novamente seu povo oferecendo salvação. A fome física que abriu o livro de Ruth simboliza a carência mais profunda que acompanha a humanidade desde o Éden. O resgate realizado por Boaz restaurou herança e nome dentro da comunidade de Israel. O resgate realizado por Cristo restaura comunhão com Deus e concede nova identidade aos que creem. A tipologia encontra sua plenitude na encarnação. A narrativa de Ruth demonstra que a providência não opera apenas em eventos grandiosos. Ela se manifesta em decisões discretas, em passos silenciosos, em fidelidade perseverante. O nascimento de Obed foi celebrado em Belém como restauração familiar. O nascimento de Jesus foi anunciado pelos anjos como boa notícia para todo o povo. O Redentor da história transforma escassez em plenitude. Ele não ignora a dor, mas a redime. Ele não despreza histórias pequenas, mas as incorpora ao seu propósito eterno. A moabita que colheu espigas participa da linhagem que conduzirá ao Salvador. Belém torna-se símbolo permanente da fidelidade divina. A cidade que experimentou falta testemunhou provisão repetida. A história que começou em exílio terminou em promessa consolidada. A revelação atinge sua maturidade quando se compreende que o Deus que governa campos e portões, governa também gerações e eternidade. Ele não apenas responde à fome momentânea, ele oferece alimento que satisfaz para sempre. Ruth nos conduz da necessidade à graça, da perda à restauração, do luto à esperança. E, acima de tudo, aponta para Jesus, o verdadeiro Goel, o Redentor, que não apenas visita a história, mas a transforma. A narrativa encerra-se, mas o chamado permanece. Assim como Ruth deixou Moabe para buscar abrigo sob as asas do Deus de Israel, cada coração é convidado a abandonar suas próprias seguranças e confiar no Redentor que paga o preço completo. Belém ainda fala, e o pão da vida continua sendo oferecido. A redenção que alcança os que estavam longe, e uma moabita passou a fazer parte da linhagem do rei. A frase carrega peso histórico e teológico. Moabe não era apenas território estrangeiro. Era símbolo de distância, de ruptura, de passado marcado por oposição.
A lei lembrava episódios de hostilidade, mas a graça escreveu capítulo inesperado. A mulher que nasceu fora das fronteiras da aliança tornou-se elo essencial na cadeia que conduziria ao trono de Davi. A inclusão de Ruth não é concessão sentimental, é sinal da abrangência do propósito divino. Desde Abraão, a promessa apontava para a bênção que alcançaria todas as famílias da terra. O livro de Ruth demonstra que essa promessa já operava antes de ser plenamente compreendida. A genealogia que encerra a narrativa ecoará no Evangelho. Mateus não omite o nome de Ruth. Ele o preserva como testemunho de que o Messias não surge de linhagem purificada por critérios humanos, mas de história moldada pela misericórdia de Deus. A presença de estrangeiras na genealogia de Cristo proclama que a redenção ultrapassa fronteiras étnicas e culturais. Boaz exerceu o direito de resgate dentro da estrutura da lei. Cristo exercerá redenção em dimensão universal. Ele não veio apenas para restaurar Israel politicamente, veio para reconciliar consigo homens e mulheres de todas as nações. A decisão de Ruth de abandonar Moabe ecoa como antecipação da fé que o Evangelho requer. Ela deixou para trás ídolos e segurança conhecida para apegar-se ao Deus invisível. Sua fé não foi teórica, foi concreta. E essa fé abriu caminho para a participação na promessa. A narrativa revela que estar longe não é sentença definitiva. O que define destino não é origem, mas refúgio. Ruth refugiou-se sob as asas do Senhor e sua história foi transformada. O mesmo princípio atravessa as Escrituras. Aquele que se aproxima pela fé encontra acolhimento no Redentor. A redenção não apaga passado, mas redireciona futuro. O nome de Ruth permanece identificado como moabita em diversos momentos do texto. A Escritura não reescreve sua origem. Ela a integra ao plano de Deus. Assim também Cristo não nega a história daqueles que chama, ele a transforma. O livro que começou com fome termina proclamando amplitude da graça. A linhagem real inclui aquela que um dia foi estrangeira. A promessa que parecia restrita revela-se expansiva. E o Redentor da história continua chamando os que estavam longe, oferecendo-lhes não apenas abrigo temporário, mas herança eterna. A fidelidade que sustenta gerações. E o nome de Ruth foi preservado não apenas em memória, mas em promessa. O livro poderia ter terminado no nascimento de Obed, mas a Escritura prolonga o olhar até Davi. Essa ampliação revela que a redenção não se limita a uma geração. O que Deus inicia em silêncio floresce ao longo do tempo. Ruth não viveu para ver o trono estabelecido em Jerusalém. Boaz não testemunhou a unção de Davi. Noemi não contemplou a consolidação da monarquia. Ainda assim, suas decisões moldaram o futuro. A fidelidade vivida em circunstâncias ordinárias tornou-se fundamento para eventos extraordinários. A narrativa ensina que a providência divina não depende de reconhecimento imediato. Ela opera através de compromissos firmes, de escolhas obedientes e de confiança persistente. O Deus que governa a história valoriza a fidelidade nos detalhes. O livro de Ruth foi preservado entre os escritos sagrados não por conter batalhas épicas ou discursos proféticos grandiosos, mas por revelar a consistência do caráter de Deus na vida cotidiana. Ele demonstra que a promessa messiânica não avança apenas por meio de reis e profetas, mas também por meio de viúvas, agricultores e estrangeiros convertidos. Essa verdade ecoa na revelação de Cristo. O Redentor não escolheu nascer em palácio. Ele entrou na história através de linhagem marcada por fragilidade humana e graça soberana. A fidelidade de gerações anônimas sustentou o caminho até Belém. O Deus da aliança não esquece nomes pronunciados em fé. Ele não ignora lágrimas derramadas em silêncio.
Ele transforma histórias aparentemente comuns em instrumentos de cumprimento eterno. A genealogia final do livro de Ruth não é mera formalidade literária. É declaração de que o Senhor mantém suas promessas ao longo dos séculos. A mesma mão que guiou Ruth no campo guiaria Israel através de reinados, exílios e restaurações até a chegada do Messias. A redenção que começou com fome e colheita atravessou gerações e alcançou plenitude na encarnação. O fio da fidelidade não foi rompido. E assim, o livro de Ruth permanece como testemunho de que o Redentor da história sustenta o tempo, honra a fé e cumpre sua palavra. O convite do Redentor. E a história que começou com perda termina com esperança que ultrapassa gerações. O livro de Ruth não encerra apenas um ciclo familiar. Ele deixa diante do leitor um espelho espiritual. A fome que levou Elimeleque a sair de Belém reflete a inquietação que move tantos corações quando as circunstâncias parecem falhar. O exílio em Moabe revela a tendência humana de buscar soluções fora da confiança plena na promessa. O retorno a Belém demonstra que a graça ainda chama de volta. Ruth representa aquele que estava longe, mas escolheu aproximar-se. Boaz representa aquele que tinha poder para redimir e decidiu exercer esse poder com justiça e compaixão. Noemi representa o coração ferido que aprende, ao longo do tempo, que a providência não abandona. Mas todos esses personagens apontam para alguém maior. O verdadeiro Goel não apenas resgata terras ou preserva nomes em registros humanos. Ele restaura relacionamento com Deus. Ele assume culpa que não lhe pertencia. Ele entra na história não para proteger sua própria herança, mas para entregar-se em favor dos que estavam sem esperança. O convite que emerge do livro de Ruth é silencioso, mas firme. Assim como Ruth deixou Moabe para refugiar-se sob as asas do Deus de Israel, cada pessoa é chamada a abandonar suas falsas seguranças e confiar no Redentor. Assim como Boaz assumiu responsabilidade pública no portão da cidade, Cristo assumiu publicamente a cruz diante do mundo. Belém permanece como testemunha. A casa do pão viu escassez e viu provisão, viu colheita e viu nascimento, viu o início de uma linhagem real e viu a chegada do Rei Eterno. O Redentor da história não atua apenas em páginas antigas, ele continua chamando, restaurando, transformando. Ele continua escrevendo histórias onde antes havia vazio. Ruth nos lembra que nenhuma origem define o destino quando a fé encontra graça. Nos ensina que a providência pode estar operando mesmo quando o cenário parece árido. Nos conduz a Cristo, o Redentor que não falha, não recua e não abandona. A narrativa chega ao fim, mas a promessa permanece viva. O convite do Redentor ecoa através dos séculos, alcançando cada geração.